Então vamos lá, estamos iniciando aqui mais uma aula do nosso IPQ, a aula matéria de escatologia, e a gente avança lá para o capítulo de número 5, página 145. Nós vamos falar sobre as profecias de Daniel. As profecias constadas aqui no livro de Daniel falam sobre os acontecimentos da história da humanidade, principalmente falando dos fins dos tempos, acerca dos gentios e da nação israelita. E o livro de Daniel foi escrito durante esse exílio babilônico de 606 a 536 a.C., e num tempo muito catastrófico que Jerusalém e Judá estavam passando. As profecias revelam aqui esse futuro, como eu disse, do mundo gentílico e também da nação de Israel. Se você virar aí a página 146, ele vai trazer aí um parágrafo assim, olha, a maior parte do livro faz registro de visões fantásticas e altamente simbólicas, as quais precisam ser interpretadas. Preste atenção, o livro de Daniel tem revelações fantásticas, simbólicas, que precisam ser interpretadas à luz da Bíblia, olhando para os ensinamentos bíblicos. Nós não conseguimos ler o livro de Daniel sem olhar para outros textos bíblicos que consolidam, que encaixam com essas profecias. E um dos livros que mais a gente vai fazer isso é o livro de Apocalipse. Aqui existem eventos bíblicos mundiais, tanto do passado como do futuro. Apesar dos intérpretes divergirem nos detalhes das visões, existe um consenso aqui na maioria das interpretações. Ainda na página 146, ele vai trazer aqui uma divisão simples, dizendo que nos 7 primeiros capítulos de Daniel, ele trata sobre o futuro da nação gentil, dos gentílicos. Já os capítulos 8 a 12 refere-se ao povo de Israel. A principal profecia dos gentios está ali no capítulo 2, e a principal profecia da nação de Israel nós vamos encontrar ali no capítulo 9. E aí a gente vai entender aí uma importância escatológica fantástica que Deus deu essa linda revelação para Daniel. A apostila é cheia de quadros que trazem as interpretações, então aquilo que parecia difícil demais acaba se tornando fácil quando a gente consegue interpretar esses quadros, né? O próprio material traz aqui também, outro ponto importante a ser considerado, é que estudamos as profecias de Daniel olhando para a Bíblia como um todo. Nós não vamos conseguir entendê-la de forma isolada. Por quê? Porque existe aqui um paralelismo notável, principalmente entre o Apocalipse e a visão de Daniel. Deus nos mostra, através desse livro, que ele é soberano, governador das nações do mundo. Ele é o Senhor da história. Ou seja, essa história e a revelação bíblica não são fatos desconexos, mas tudo se encaixa. Isso que é lindo na palavra de Deus, tudo se encaixa de forma perfeita. Aí tem um quadrinho que diz que os quadros que vêm a seguir são apresentados as principais profecias de Daniel. E aí, sempre que você tiver uma dúvida, você pode consultar. Então, aí na página 147 já, nós vamos ver aí o início desses quadros. E o primeiro quadro aqui apresenta a profecia referente às nações gentias, que está lá do capítulo 1 até o capítulo de número 6 especificamente. Depois nós vamos ver que o capítulo 7 traz um assunto muito específico que está no outro quadro. Então você pode ler isso aqui com calma, analisar, e eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Um exemplo, nós vamos falar sobre a estátua da visão que o rei teve, Daniel interpretou, mas aqui ele descreve, aqui, ó, Daniel capítulo 2, do 31 ao 45, ele vai trazer a descrição da visão ou do sonho e a sua interpretação e o seu cumprimento. Então preste atenção nessa primeira explicação, que assim você vai conseguir compreender todos os demais aqui que tem nesse quadro, né? Uma estátua em pé, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e de barro, e uma pedra cortada sem o auxílio das mãos destrói a estátua, batendo contra os pés. Os restos da estátua são levados pelo vento e a pedra se transforma numa grande montanha que enche toda a terra. Então esse é o resumo da visão do rei e da interpretação que Daniel deu para o rei ali no capítulo 2. E aí na segunda parte do quadro vem o cumprimento e a interpretação.
E ele diz: as partes da estátua representam 4 impérios mundiais sucessivos que haviam de governar sobre o povo de Israel. O ouro é a Babilônia, a prata é o Império Medo-Persa, o bronze é o Império Grego, o ferro e o barro representam os romanos e a pedra representa Jesus Cristo, que conquistará e reinará sobre todos os reinos durante o reino milenário. Então esse quadro ele traz essa divisão e essa forma de interpretação. Se você acompanhar o finalzinho da 147, o começo da 148, ele vai trazer o mesmo padrão. Traz a referência, o que foi descrito como visão, como sonho profético e a sua interpretação. Eu sugiro, até para nós termos uma aula mais tranquila e não tão extensa, que você faça a leitura desse quadro, desse texto, e guarde ele aí para o seu coração, porque nós vamos falar sobre a maioria desses assuntos e dessas profecias nas próximas aulas e nos próximos encontros. E se forem surgindo dúvidas aí, é só colocar no nosso grupo do WhatsApp, né, ou transmitir através da Letícia aí para que a dúvida seja sanada, tá bom? Se você virar a página 149, continua esses quadros, agora falando sobre referente a Israel, do capítulo 8 ao capítulo de número 12. Já na página 150, nós encontramos aí a divisão dos tópicos. Agora é o tópico falando sobre o tempo dos gentios. E o material diz para nós que a história humana registra, sim, a existência de vários impérios mundiais que foram descritos aqui na profecia de Daniel. Por isso que na introdução da aula nós falamos que isso se casa. É lindo ver a visão de Daniel se casando, ou a interpretação da visão da estátua, se casando com tudo aquilo que nós aprendemos na escola, principalmente, acerca dos impérios, do Império Romano, do Império Babilônico e tudo mais. E sobre especificamente o tempo dos gentios, ele se iniciou quando os babilônicos, que estavam sendo liderados por Nabucodonosor, tomaram Jerusalém. Isso aconteceu em 586 a.C. E só vai terminar essa era dos gentios, o tempo dos gentios, com a segunda vinda de Cristo. E nós encontramos isso em Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao versículo 28. Então, se nós pararmos para observar bem, nós ainda estamos vivendo essa lacuna, esse tempo dos gentios. E isso vai continuar até o final da grande tribulação. Na página 151, ele já traz aqui para nós o fato do tempo dos gentios ter um fim, ou seja, ele termina logo no final da grande tribulação. Isso mostra que Israel, ele volta a ocupar o principal lugar, volta a ser o ator principal na dispensação, na programação profética de Deus, na atuação de Deus. Hoje, nós estamos vivendo a era da igreja, o governo da igreja, mas Deus vai voltar os olhos e Israel vai voltar a ser o principal num momento de dispensação e de governo de Deus, com o fim da era gentílica. E essa era, ela se caracteriza por alguns pontos. Primeiro, o surgimento do poder e do controle mundial gentil, está lá em Lucas 21, 24. O desaparecimento de Israel como uma potência mundial. O surgimento da igreja, que é o momento que nós estamos vivendo hoje. A renovação de Israel como uma nação. A gente falou sobre isso quando nós ministramos sobre a história de Israel, que é algo que já está acontecendo. A futilidade da adoração no templo. Nós estamos, infelizmente, vivendo algumas coisas assim hoje. Mas essa revelação, lembre-se de Mateus 24, não está dizendo sobre a igreja de Cristo. Nós estamos vivendo um pré-momento como esse. Mas isso vai se tornar mais latente ainda. Vai se tornar fútil a adoração no templo. E os judeus são chamados de ovelhas perdidas pelo próprio Cristo. E a tentativa do domínio gentil sobre todo o mundo, sob a liderança do anticristo. Tudo isso são as características desse domínio gentil que vai perdendo, vai se enfraquecendo até chegar ao fim. A Bíblia anuncia que o grande poder mundial gentil ele vai ser destruído. E nós encontramos isso lá em Apocalipse, capítulo 8, vamos a essa leitura? Apocalipse, capítulo 18, melhor dizendo, do versículo 2 ao versículo 3. A palavra de Deus diz assim, ó: e ele bradou com voz poderosa, dizendo: caiu a grande Babilônia,
Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. E o versículo 9 diz, quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Então vai ter o fim da cidade de Babilônia, vai ter o fim dessa visão e vai ter o fim do governo do povo gentil. E Israel retornará à proeminência no programa profético de Deus. Sabe o que a gente entende, o que a gente aprende com isso, meu irmão? É que mesmo o homem possuindo habilidades incríveis, como o homem possui hoje, sendo expert em muitas coisas, sendo inteligentíssimo, o homem sem Deus está fadado ao fracasso. O homem sem Deus não é absolutamente nada. O homem sem Deus, ele não vai conseguir ter uma vida saudável. E a apostila propõe exatamente isso como reflexão para nós. Ele diz, a vida humana só pode ser melhorada por intervenção divina e apenas por Cristo. Quando ele retornar com o seu poder e a sua glória, é que poderá tornar possível uma sociedade mais igualitária e benéfica. O mundo está controlado pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O pecado está impregnado na raça humana. O homem, por ter pecado, foi destituído da glória de Deus. Então, o que nós precisamos fazer hoje, aqui e agora, antes que Cristo volte para buscar a igreja? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender que nós temos que nos arrepender, alicerçar a nossa fé em Cristo, que é o único fundamento que vai nos levar à vida eterna. Se você virar a página aí, a página 152, nós vamos reforçar isso, que o início do tempo dos gentios foi com o exílio babilônico. E este domínio vai perdurar até o cumprimento das profecias bíblicas. A gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, quando então essa nação judaica ela será restaurada, tanto no seu poder político e religioso, durante o reino milenar. Ele traz um quadrinho aí muito interessante, olha só. O tempo dos gentios refere-se ao extenso período da história em que os gentios são as forças dominantes do mundo e o povo de Israel está sujeito a essas forças. É uma coisa interessante de você gravar, de você pensar o que é o tempo dos gentios. É o tempo extenso em que a história mostra para nós que os gentios são as forças dominantes no mundo. E enquanto isso, o povo de Israel é sujeito a essa força. Mas lembre-se, vai chegar o momento, com o fim da tribulação, em que esse quadro vai girar, em que chega o fim do tempo dos gentios e Israel volta a ocupar o principal lugar na história. Agora nós vamos à leitura de Daniel, capítulo 2, do versículo 26 ao 35, onde nós vamos encontrar aqui uma das maiores revelações de Deus a respeito dos tempos dos gentios. E essa revelação foi feita na época de Daniel, quando Babilônia ela estava sendo dominante no mundo e que Nabucodonosor era o seu governante. E grande parte dessa revelação veio através de um sonho que o rei teve, que está descrito aqui em Daniel, capítulo 2, do versículo 26 ao versículo de número 35. Eu sugiro que você abra a sua Bíblia aí, Daniel, capítulo 2, do versículo 26 ao 35, para a gente acompanhar junto essa história, esse sonho que o rei teve e que Daniel é usado por Deus para interpretar esse sonho. A palavra de Deus diz assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem os astrólogos, nem magos, nem os adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho
e as tuas visões e as visões da tua cabeça que tiveram na tua cama são estes. E Daniel agora começa a descrever o sonho e a sua interpretação. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram aos teus pensamentos acerca do que há de ser depois. Não porque haja em mim mais a depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em partes de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a programa da eira de estio, e o vento as levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Daniel dá essa interpretação, ele era um dos conselheiros do rei da época. O rei tinha feito pena de morte para os adivinhos, para todos aqueles que não conseguissem falar sobre este sonho. E Daniel, de forma ousada, ele pede ao rei essa oportunidade para interpretar esse sonho. E com isso, Daniel também evitaria a morte de muitas pessoas para aquela época. E mesmo sobre essa ameaça de morte, que nenhuma daquelas pessoas conseguiu interpretar, Daniel se levanta como um homem de Deus para trazer a revelação dos céus para o povo naquele momento. E o sonho consiste, sim, num resumo profético daquilo que aconteceria desde o cativeiro babilônico até a vinda de Cristo em glória e o término da grande tribulação. E ele consiste em dois assuntos principais, que é a estátua e uma pedra. A estátua de um ser humano terrível, um ser humano cheio de características diferentes, com cabeça de ouro, braços e peito de prata, o ventre e a coxa de cobre, as pernas de barro, os pés de ferros misturados com barro, e essa pedra que sem corte é cortada sem mão humana, ela dá contra esses pés e tudo cai, indicando que a sua origem, a origem dessa pedra, não era uma origem humana. E aí você pode ver aí na sua apostila, no finalzinho da página 153, a imagem dessa estátua, né? Com os itens aí identificando a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, e a pedra no cantinho, que bate na estátua, despedaça, esmiuça tudo e transforma isso numa grande montanha. Essa foi a visão com a interpretação de Daniel, que foi isso que nós lemos lá naquele quadrinho que mostra para vocês as interpretações das visões, que o capítulo número 2, e ali mostra todas as outras visões e interpretações do livro todo de Daniel, né? Virando aí na página 54, Daniel ele vai estudar essa estátua dos pés à cabeça, Deus vai dar revelação para ele vai interpretar passo a passo do sonho. E Daniel começa a explicar ao rei que a estátua representava não só o Império Babilônico. Olha, de forma ousada, Daniel vai dizer para o rei que novos impérios grandes surgiriam depois deles, com seus respectivos líderes. Daniel não sabia dizer quem eram e nem o tempo, mas Daniel foi usado por Deus para dizer que o Império Babilônico chegaria ao fim. Então, em resumo, a estátua mostra a ascensão e a queda de grandes impérios mundiais que nós conhecemos até hoje, comprovado cientificamente, arqueologicamente, registrado na história da humanidade, o que comprova a profecia bíblica. Esse resumo que existe aí no quadro traz para nós o que cada parte da visão que o rei teve e da interpretação que Daniel estava tendo corresponde aos impérios, né? Então a cabeça de ouro, olha só, é o Império Babilônico,
que foi de 606 a 539 a.C. O peito e os braços de prata são o Império Medo-Persa, de 539 a 331 a.C. O ventre e as coxas de cobre, o Império Grego, de 331 a 168 a.C. As pernas de ferro, que foi o Império Romano, o império em que Cristo veio, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. E aí os pés de ferro e o de barro são as 10 nações, e nós vamos falar sobre isso futuramente, que é de 476 depois de Cristo até os dias de hoje. E quando vem a pedra e esmiuça tudo, é quando Cristo vem para acabar com esses impérios. Lembra que a gente falou lá o final do tempo gentil, é quando acaba a grande tribulação, e aí vem o reino milenar de Cristo. E aí a gente vai ter também uma outra visão, que é a visão dos 4 animais que Daniel também teve, e esses animais saem do mar. E nós vamos fazer um paralelo com essas duas visões. Então, no final da página 154, você vai encontrar aí o próximo item dizendo a visão dos 4 animais saindo do mar. Então, além da visão da estátua, existe também um paralelo entre a profecia de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Mas no capítulo 7, entenda, capítulo 2 a visão foi dada para o rei e Daniel interpreta. Já no capítulo 7, a visão foi dada diretamente a Daniel em sonho. E isso veio com mais detalhes. Isso aconteceu no primeiro ano de Beltesazar, sucessor de Nabucodonosor, quando então o profeta viu um sonho e viu 4 ventos do céu combatendo no mar grande e 4 animais diferentes subindo deste mar. Vamos à leitura de Daniel capítulo 7. Você pode acompanhar aí da apostila também, ou da sua Bíblia, né? A palavra de Deus diz assim, ó. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite e eis que os 4 ventos dos céus se agitavam no mar grande e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão e tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado o coração de um homem. E continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando. E eis que outro animal, semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dito assim, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e esse tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre haviam olhos como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Isso aqui não é nem uma visão, isso aqui é uma cena de terror que Daniel teve ali de visão. E aí a Daniel foi revelado a interpretação, ou seja, os animais são reis ou reinos. O mar e as águas é uma representação do povo, das multidões, das nações, dos idiomas. Os 4 ventos combatendo no mar simbolizam as contendas, as guerras entre os povos. E aí Daniel ainda tem a interpretação. O quadro do seu sonho mostra essa cena da conquista, da revolução, pelos quais esses reinos atingiram o seu grande poder. E as asas representam a grande velocidade, a rapidez, como tudo isso aconteceu e como os reinos foram formados. Daniel, ou seja, Deus revela novamente para ele o tempo dos gentios, agora de uma forma direta,
ao próprio Daniel. A primeira visão foi dada a um rei pagão e os impérios são vistos do ponto de vista político. Isso que é interessante a gente entender. Por que Deus deu para Daniel o que já tinha falado para Nabucodonosor? Porque Deus revela ao rei para que ele tenha essa interpretação política dos reinos. Já para Daniel, nós vemos essa interpretação dos povos do ponto de vista moral, em relação ao seu caráter. E aqui é o que representa as bestas feras. Você vai acompanhar aí na apostila, no finalzinho da 155, um quadro que mostra exatamente esses três momentos, né? A visão de Daniel, da estátua, a visão de Daniel, a visão do rei da estátua, perdão, a visão de Daniel da estátua e aquilo que é simbolizado, né? O poder simbolizado. Então, a cabeça de ouro é o leão com as asas de águia, que Daniel teve a visão, e é o Império Babilônico. O peito e os braços de prata, na visão de Daniel, é o urso com 3 costelas, e tem a ver com o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de cobre, na visão de Daniel, é o leopardo com 4 cabeças, que representa a Grécia. A perna de ferro é o animal dos dentes de ferro, que representa Roma. Os pés de ferro e barro são os 10 chifres de animal, que representa as 10 nações. Quando nasce um chifre pequeno, e esse chifre pequeno tem boca e fala, aí o rei não tem essa interpretação, porque está falando exatamente sobre o que ainda vai acontecer. E quando a pedra bate na estátua, o rei vê aquela destruição toda, tudo se transformando em montanha. No capítulo 7 de Daniel, é a destruição das nações, o reino do povo de Deus, e aí nós vemos o simbolismo de Deus sendo estabelecido para todo sempre. Eu não sei se você se lembra ou se você tem ainda aquela apostilinha de material de apoio que eu passei para vocês lá no grupo do WhatsApp, mas ela vai trazer exatamente essa junção, né, entre a visão do rei da estátua e a interpretação aqui na junção com a visão de Nabucodonosor, com a visão que Daniel teve, né? Então ele traz aqui lá no finalzinho, olha só, aonde Daniel vê a pedra, o rei vê a pedra esmiuçando a estátua, representa que está vindo o reino milenário e eterno de Cristo, e a pedra representa o último império mundial, que é o reino de Cristo no milênio. Ele é proveniente do céu e será implantado sem a intervenção humana, e essa pedra é Cristo. Então depois, lá na página 18, dá uma olhadinha lá, tem um gráfico colorido aí também, que você pode conseguir fazer a junção dos dois. São cenas terríveis, mas que mostram muito para nós daquilo que ainda vai acontecer futuramente. Aqui na página 156, nós vamos ver sobre a ascensão e a queda dos impérios. Você vai ver como exatamente é fato e é real na história a visão que o rei teve, a interpretação de Daniel e a interpretação que o próprio Daniel teve acerca dos animais. O primeiro deles, você deve se lembrar lá de Daniel capítulo 2, a cabeça de ouro, e de Daniel capítulo 7, o leão com asas, representa o Império Babilônico, a época da Babilônia, e representava nas visões esse leão. Por que ele teve essa visão do leão? Porque o leão era um símbolo popular da Babilônia, um animal feroz, um animal altivo, majestoso, né? O ouro representando a estátua, a cabeça de ouro, a monarquia esplêndida, a riqueza que o Império Babilônico teve. Já quando nós vamos ver aí as asas de águia, que indicam a rapidez que as invasões aconteciam na época desse império. Foi um império grandioso, feroz e rápido nas suas conquistas. Por isso, a cabeça de ouro e o leão com asas de águia. Ele cresceu muito rápido, esse império. E aí depois nós vamos para o Império Medo-Persa, que foi representado aqui pelo peito e os braços de prata, na estátua de Nabucodonosor, e pelo urso, na visão que Daniel teve no capítulo 7. Ele não tinha tanto esplendor, lembre-se que já é o braços de prata e o peito também de prata, já não é mais de ouro, não tinha tanto poder, não tinha tanto esplendor assim, mas ele foi um dos maiores impérios mundiais. O urso aqui da visão que ele teve, o urso com 3 costelas, ele indica coragem, astúcia, estabilidade, que foi o que o Império Medo-Persa enfrentou. A sua força superior ao Império Babilônico foi pelas conquistas que ele também teve.
Sabe, lá as 3 costelas que Daniel vai ter a visão aqui, indicam que os 3 reinos foram os mais dominantes. E a apostila vai mostrar para nós a Líbia, o Egito e a Babilônia. E quando ele mostra 2 braços, os 2 braços da estátua tem tudo a ver com os 2 reinos, os reinos persas e medos que se juntaram e formaram o Império Medo-Persa. Os medos maiores, por isso vem em primeiro, e os persas em segundo lugar. Os persas permaneceram aí por muito tempo no poder, por isso que no versículo 7 do capítulo 5 vai dizer que um dos lados do urso se levantou, e isso era o símbolo de que um império dominaria por mais tempo. O Império Grego, e tudo isso aqui está na história, viu? Não só a história bíblica, mas na história dos impérios que dominaram a humanidade. E aí vem o Império Grego, que representa aí o ventre e as coxas de cobre da estátua, e o leopardo com asas, da visão de Daniel no capítulo 7. E o leopardo era um animal muito carnívoro, extremamente perigoso, porque ele é muito rápido, ele ataca de forma veloz, de forma inesperada. E aqui, nesta visão, o leopardo tinha 4 cabeças. E essas 4 cabeças aqui representam também os 4 reinos que surgiram depois que o principal aqui na época sob o comando era o Alexandre Magno, ou conhecido como Alexandre o Grande. Ele morre e aí existem 4 novos reinos, 4 novos generais que comandam o Egito, a Síria, a Macedônia, né, e a Ásia Menor. São 4 homens que se levantam para coordenar aí e para comandar como generais. Isso tudo aconteceu na história, por isso Daniel teve a visão do leopardo com asas e o leopardo com 4 cabeças também. E aí a gente vai para o Império Romano, que é representado lá na estátua pelas pernas de ferro e pelo 4º animal terrível. O Império Romano foi forte, foi terrível, ele ficou conhecido com a sua severidade, com a sua intolerância, e ele subjugava as nações. Foi exatamente ou realmente o Império de Ferro. Ele destruiu várias nações entre Israel, ele perseguiu, ele matou muitos cristãos. Foi o momento onde os cristãos mais perderam a sua vida. Nós vamos perceber, e a apostila propõe isso para nós, no finalzinho lá da página 156, que o cristianismo só foi oficializado no Império Romano lá em 313 depois de Cristo, através do Edito de Milão de Constantino. Aí no comecinho da página 157, ele fala sobre os 10 dedos da estátua e os 10 chifres daquele animal terrível. E os 10 dedos e os 10 chifres significam 10 reinos, como tem aí no quadrinho que você pode observar. Ele traz o nome dos reinos, né, os fragmentos aí do Império Romano, que se dividiu entre 10 tribos bárbaras, depois de 476 depois de Cristo. E são chifres divididos. Por que eles são divididos? Porque são reinos divididos, mas são reinos prósperos. E quando a gente vê na estátua a mistura de ferro e barro, representa que não tem como se unir. Não vai existir uma união entre esses governos e esses reinos. Sempre haverá uma divisão. E esse animal terrível também representa esse reino romano revivido nesses últimos dias. Vai ter uma coalizão dessas 10 nações, representadas pelos 10 chifres, né? Pelos 10 dedos. E é o império do anticristo, o governo do anticristo. 10 chifres, aonde de um deles sai um menor, que nós vimos em Daniel capítulo 7, versículo 8, é exatamente o reino do anticristo. Já na estátua, esse 5º império é representado pelos pés, que possui ferro em sua estrutura, ou seja, é a continuação do império anterior, mas agora ele possui ferro na sua base, o império romano, que são os 10 dedos dos pés. E representa o império do anticristo e também nos remete ao fim dos tempos, quando a igreja já terá sido arrebatada. Esse último império precederá a segunda vinda de Cristo à terra. E vai ser um reino forte e terrível, num grande sistema mundial, com um governante, como está em Apocalipse 13 e Apocalipse 19. A organização política e administrativa vai ser muito forte, viu, nesse novo império. Por isso que a gente já vê esses rumores de alianças políticas acontecendo por aí afora.
não há sombra de dúvida que vai existir uma grande participação dessa organização das Nações Unidas. Nós não podemos afirmar categoricamente que ela vai estruturar isso, mas não tem como fugir de todo esse movimento de organização que está surgindo aí para se tornar uma política forte, viu? Ela vai ter deficiências, porque a gente vê a divisão do barro com o ferro, mas ela vai ser muito forte. Vai existir muitos tratados, muitos acordos aqui, mas eles vão tentar manipular toda uma sociedade para trazer uma solução. Lembre-se, uma solução política e uma solução administrativa. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre o anticristo, que é exatamente esse novo império aí. E aí nós temos que nos lembrar que depois dessa estátua, nós temos uma pedra sem auxílio de mão, foi cortada sem auxílio de mão, que derrota este reino do anticristo. E essa pedra demonstra a intervenção divina através de Cristo Jesus. Ou seja, veio do céu, não foi algo humano, foi o próprio Pai que enviou. Essa pedra simboliza Jesus Cristo, que ele destrói o conjunto de reinos que apoiam ou que apoiavam o anticristo. E aí a história diz que fez-se uma grande montanha, um monte, encheu toda a terra. Ou seja, é Cristo que vem, acaba com absolutamente tudo isso e a sua glória é estabelecida sobre toda a terra no início do reino milenar. Neste reino, o rei será o Senhor Jesus e abrangerá absolutamente toda a terra. Esse reino vem para acabar com todos os reinos humanos, como está lá em Daniel capítulo 2, versículo 44. Jesus não terá ajuda de homem ou reino algum. Por isso não foi feito, essa pedra não foi cortada por mãos humanas. Ele vai triunfar sozinho, como está lá do versículo 44 a 45 de Daniel, que diz assim, ó: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, de maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. E aí, se você virar a página 159, tem esse quadro aí, né, da visão, o resumo de Daniel acerca do futuro, que você pode fazer a leitura agora de acordo com essa explanação, que ele fica muito mais claro. O fim dos tempos, os gentios. Então, a glória do império do gentio, ela foi temporariamente suspensa aí na divisão do império romano, que é o período que a gente está vivendo. Existe isso suspenso, por quê? Porque agora é a época da igreja, mas posteriormente ele vai voltar, como a gente falou agora há pouco aqui, sobre esse império romano revivido, né? Onde com o arrebatamento da igreja, uma grande tribulação vem e volta-se esse reviver do império romano. O império gentil, no final dos tempos, vai se unir vai unir o mundo politicamente, socialmente, economicamente e também espiritualmente em torno da figura do anticristo, e ele vai ser apoiado, pelo falso profeta, que vai reunir as religiões do mundo todo e fazer uma super igreja apóstata que vai sim adorar o anticristo. E tudo isso, gente, vai acontecer no período da tribulação, onde a gente vai falar também nos próximos capítulos, viu? Finalzinho da página, segundo Antônio Gilberto, o tempo dos gentios não terminará pacificamente, mas como ele começou de modo violento, com idolatria, ele vai terminar em guerra e vai terminar com idolatria também. É assim que vai ser a tragédia do fim do tempo dos gentios. E agora vamos caminhar para o fim, falando sobre as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel é justamente uma das profecias-chave para a gente compreender o evento escatológico. Aí eu convido você para acompanhar aí na apostila, na página 160, o texto de Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27, que diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Um dado importante, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, teu povo e tua santa cidade. Duas palavras importantes a gente lembrar aqui.
para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer a justiça externa e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, primeira identificação aqui é restaurar e edificar Jerusalém. São dados importantes para a gente entender as 70 semanas. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias e o príncipe haverá 7 semanas. Esse período até o Messias, nós temos aqui identificado 7 semanas. Vamos avançar. E depois das 72 semanas, e depois das 62 semanas, será, eu pulei aqui o texto, né? Sabe e entende que desde a saída para Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas, e reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Depois tem mais um período onde nós temos 62 semanas. E ele continua. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então aqui ele vai falar de mais uma semana. Então a somatória eu tenho 62 com 7, 69 semanas. E aqui eu tenho a distinção de mais uma semana, das 70 semanas de Daniel. O texto revelado me mostra 3 divisões, e é isso que nós vamos ver. E ele diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, ele está falando dessa última, na metade da semana, ele diz aqui para nós, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa profecia aqui das 70 semanas foi determinado por Deus para execução e para conclusão do seu plano. E no capítulo 9 tem essa grande revelação aqui, que é o povo de Israel. Durante o cativeiro babilônico, Daniel estava lendo o livro de Jeremias, e aí ele encontra ele falando sobre os 70 anos e a promessa de Deus para restaurar Israel. E aí Daniel, com aquilo na cabeça, começa a orar e a buscar a Deus para compreender essa revelação. É aí que o anjo Gabriel, enviado por Deus, o visita e vai lhe explicar sobre as 70 semanas. Existem 2 linhas de interpretação, as 2 interpretações prevalecem no meio dos cristãos, mas aí vai muito pela forma de interpretar. Existe a interpretação tradicional messiânica, que diz que essas 70 semanas de Daniel já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. Nós não cremos como isso. Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, acreditamos na interpretação dispensacionalista pré-milenista. Ou seja, as 70 semanas, ou a 70ª, a última semana, ainda vai acontecer. Porque existe uma lacuna entre as 69 semanas, existe um espaço de tempo aqui, onde nós estamos vivendo como a era da igreja. E é isso que nós vamos ver aqui. Essa última semana ainda virá depois do arrebatamento da igreja. Isso tudo vai ser concluído no final, quando nós tivermos aqui a atuação do anticristo. No finalzinho aí, caminhando na página 161, ele vai dizer, a primeira coisa a ser considerada é que as 70 semanas corresponde a semanas de anos e não a semana de dias. Semana de anos é uma data, é uma coisa muito importante para uma medida de tempo sabático do calendário judeu. Por isso que não é o nosso calendário, a nossa semana é dias, mas para o povo judeu, quando se fala em semanas, eles interpretam como semanas de anos. Então aqui são 7 semanas, é igual a 49 anos. E quando nós encontramos ali as 62 semanas, as 62 semanas é o equivale ao 436
74 anos. Então nós precisamos ter em mente aí essa simples conta e essa simples matemática, né? O livro original fala em 70 setes. Então são 70 períodos de 7. A que a gente precisa ter em mente é que um dia, se você acompanhar aí na sua apostila, lá no finalzinho da página 161, vai trazer esse quadro. Ou seja, uma semana são 7 anos. Então, se eu tenho 70 semanas, são 490 anos. E esses 490 anos proféticos têm cada um 360 dias. Porque daí eu vou fazer a seguinte interpretação. Para cada um dia equivale a um ano. Então, para cada uma semana, que é somatória de 7 dias, que para os judeus são 7 anos, uma semana tem 7 anos. Então, são 70 semanas vezes 7, que dão os 490 anos, tá bom? E aí, lá no comecinho da página 162, ele vai dizer para quem é isso? A quem se refere essas semanas? Completamente ao povo da época de Daniel, porque ele vai dizer, se refere ao seu povo. Lembra que nós lemos lá, que eu pedi para você lembrar disso? Ao seu povo, é o povo judeu. E ele vai dizer a sua santa cidade, a cidade de Jerusalém. Então, gente, uma coisa que a gente tem que entender, as 70 semanas de Daniel, elas não se referem à igreja de Cristo Jesus. Nós temos que lembrar que Israel é a nação eleita por Deus aqui nessa terra, e as 70 semanas fala para o povo de Daniel, para o sofrimento do povo de Daniel, para o povo judeu, para o povo daquela época aonde Daniel estava vivendo. Não é uma profecia concernente à igreja. Então, de acordo com o versículo 24 a 27, esse período está subdividido em 3, como eu fiz aqui para vocês. Ó. O primeiro período são de 7 semanas, que equivale a 49 anos. O segundo período são de 62 semanas, que equivale a 434 anos. E o último período é de uma semana, que equivale aqui a 7 anos. Então, nós temos aqui em vermelho, no cantinho, os anos, tá? Então, a apostila traz para nós o finalzinho da página 162, sobre o primeiro período, que são as 7 semanas. Lembram-se que nós lemos que vai desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a sua reconstrução. E aí, quando que inicia aqui a próxima semana? Inicia essa próxima semana, dando as 62, do tempo que vai da restauração até a vinda de Jesus Cristo. Então, da restauração completa de Jerusalém até a vinda de Cristo Jesus, se passaram 62 semanas, o equivalente a 434 anos. Aqui está incluído o período interbíblico, viu? Entre Mateus e entre Malaquias. É quando o Messias vem ao mundo. Só que aí nós temos um outro período, que é a última semana de 7 anos, que é a semana 70, que ainda não se cumpriu. Daniel 9, 27, a palavra de Deus diz assim, ó, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Essa semana profética, ela não se segue imediatamente depois das 69. Por quê? Porque aqui nessa interlocução com a vinda de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, dá-se um período de uma outra dispensação, que é o que nós temos falado aqui insistentemente, que é o período da igreja. No período da igreja, o foco não é o povo judeu, o foco não é a nação de Israel, mas a dispensação passa a ser o período de governo da igreja. É isso que o material está propondo para nós ali, ó. No finalzinho ali, ou no meio da página 163, a expulsão dessa sua terra, uma época de permeio intercalada no tempo em que a igreja é formada, edificada e arrebatada antes que comece os 7 últimos anos. Por isso que nós acreditamos que nós não vamos estar aqui no período da tribulação, porque o período da tribulação, na revelação de Mateus 24, na visão de Daniel, está concernente à última semana. E esta visão não é para a igreja.
este período aqui não é para mim e para você, é para o povo judeu, quando Deus deu a revelação para Daniel. Ele traz aí um quadrinho e ele diz: a igreja possui um plano à parte do povo judeu. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, não corresponde, a igreja não corresponde a teu povo, porque o teu povo, o anjo dizendo para Daniel, era Israel, e a tua cidade, que é Jerusalém. Então a profecia das 70 semanas, 62, mais 7, mais a última que dá as 70 semanas, é para Israel e para Jerusalém. E aí Daniel 9:26, ele vai dizer assim, ó, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, ou seja, a crucificação e a ascensão de Jesus. E o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E a destruição aconteceu em 70 depois de Cristo. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então é importante a gente entender que Israel foi rejeitado, ele foi quebrado da oliveira e Deus enxertou a igreja na oliveira, como está em Romanos 11, do 17 ao 21. Deus formou para si um povo especial, zeloso das suas obras, que somos nós, a igreja de Cristo, pelo qual Deus fez conhecer a sua multiforme sabedoria. Essa dispensação terá fim com o arrebatamento da igreja. Outro quadrinho importante que ele traz para nós é para a gente não confundir a era da igreja com o tempo dos gentios. Lembre-se, o tempo dos gentios foi de Jerusalém, sob o domínio gentílico lá do cativeiro babilônico, e ele só vai terminar depois no julgamento das nações. Só que existe esse período aí de espaço onde Deus colocou a igreja no meio. Aí a igreja de Cristo inicia-se lá em Pentecostes e termina com o arrebatamento da igreja. Se você virar a página 164, após o arrebatamento da igreja que vai ter o início a última semana. Então, os 7 anos que correspondem à última semana é o período da tribulação, que está descrito com muitos detalhes aí no capítulo 6 a 18 de Apocalipse. Nesse período aí é onde o anticristo vai se manifestar. E enquanto o anticristo estiver se manifestando, a igreja não vai estar aqui. Então calme o seu coração, porque se nós somos a igreja de Cristo e nós ainda estamos nessa terra, nós não conhecemos e não conheceremos o anticristo. Nós seremos arrebatados para o início do próximo estilo de governo de Deus, que já não é mais da igreja, mas é pro povo judeu, que é a última semana. E aí, 2 Tessalonicenses 2, o 7 ao 8, está dizendo, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Somente um, preste atenção, resiste até que do meio seja tirado, isso é a igreja. E então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. No finalzinho aí da página 163, ele ainda diz que apesar de a última semana ser referente a Israel, todas as nações da terra vão sofrer as consequências do governo do anticristo durante a tribulação. Porém, nós temos que ter em mente que as 70 semanas de anos não se referem a nós cristãos ou à igreja. E aí na página 164 tem um quadro, mas eu quero encerrar aqui esse assunto chamando você para acompanhar o quadro que está lá na página 19 dessa nossa apostila aqui em anexo. Neste quadro, eu vou me aproximar aqui para que você por aqui também compreenda e tenha a ideia dele. Ele está mostrando aqui, ó, deixa eu pegar o meu lápis aqui para você compreender melhor e ficar um pouco mais visível para você. Os verdes aqui, ó, estão falando sobre as semanas de Daniel, tá vendo? Aqui embaixo, aqui vai estar a interpretação, ó. O verde é 70 semanas de Daniel. Então lembre-se aqui comigo, a primeira semana, os primeiros 49 anos, as 7 semanas, né? Que vai aqui, ó, primeira semana, depois 62 semanas. Aí entra a época da igreja, que é que nós estamos vivendo. Aí vem, olha aqui, ó, o arrebatamento da igreja. Tá vendo? Nesse período, os olhos não estão voltados para o povo judeu, ó. Nós acompanhamos aqui, ó, tá vendo? Não estão voltados para o povo judeu. Aqui é a era da igreja, somos nós que estamos aqui. Mas com o arrebatamento da igreja,
dá-se início aqui à última semana, com 2 divisões, nós vamos ver isso futuramente. Aqui é o período da tribulação, aonde os olhos se voltam para se completar as semanas de Daniel. Esse quadro é muito importante, a gente volta a falar sobre ele, tá bom? Num futuro bem breve aí. Espero ter sido um pouco compreendido por vocês, principalmente quando demanda aí essa questão de semanas e tudo mais, tá bom? Aí depois vai ter uma análise do ano profético que você pode acompanhar, tem o calendário dos dias, e na página 165 tem a prova. 445 anos a 32 depois de Cristo, dá 483 anos no calendário judaico, que equivale a 476 anos no calendário romano, que são as 62 semanas. Um ano no calendário romano são 365 dias. Um ano no calendário judaico, que é o calendário lunar, são 360 dias. Então preste atenção, ó. Considerando o calendário romano, 476 menos 444, 445, são meados de 32 ou 33 depois de Cristo, que é a data próxima da morte do Senhor Jesus, apontado por muitos historiadores, e se encaixa bem no texto bíblico, lá no versículo 26, que diz: depois de 62 semanas será morto o Messias. Tudo se comprovando ali, até matematicamente, e na história também. Então, espero que você tenha entendido isso, principalmente essa última parte das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel têm 3 divisões. As 7 primeiras semanas é da restauração e edificação do templo até ele ser restaurado. Depois nós iniciamos 62 semanas da restauração até a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, morre naquela cruz, dá o início a um novo povo, que é a igreja, e aí para-se a visão de Daniel, porque depois ele vai ter a próxima semana, que a última semana é depois do arrebatamento da igreja, aonde vem o anticristo, a tribulação e a grande tribulação. Tá bom? Qualquer dúvida, eu espero aí ainda no grupo, quem sabe ainda hoje, quando você assistir essa aula. Se tiver dúvida, pode ir enviando aí que eu posso mandar um vídeo ou gravar um áudio e responder vocês ainda durante a aula, tá? Que Deus nos abençoe grandemente e até a próxima aula em nome de Jesus.